Tudo bom, professora? Eu queria saber para que serve um plano diretor. Olha, o plano diretor, ele é um instrumento de organização do desenvolvimento físico-territorial, entre outros, mas principalmente do físico-territorial de um município. Os planos diretores, eles surgem, nos anos 30 já se faziam planos diretores no Brasil, mas a partir da Constituição Federal de 1988, surge o capítulo da política urbana. O capítulo da política urbana, ele traz a obrigatoriedade da existência de planos diretores para cidades com mais de 20 mil habitantes. Esse capítulo traz também alguns instrumentos importantes para a política urbana, entre eles o uso capião urbano, que é estabelecido no prazo de 5 anos, e traz, que já existia desde a Constituição, acho, de 42, a função social da propriedade. Bom, o capítulo, que é o capítulo de política urbana da Constituição, ele vai ser regulamentado em 2001 com o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal que traz os instrumentos que devem estar presentes nos planos diretores para que os planos diretores possam cumprir essa função de ordenamento físico-territorial das cidades. E essa função de ordenamento deve estar estabelecida dentro da lógica da função social da propriedade. No Estatuto da Cidade, ficam estabelecidos que não são só as cidades com 20 mil habitantes, como na Constituição tinha falado, que devem ter planos diretores. São as que têm 20 mil habitantes, as que estão em região metropolitana, as que têm áreas de patrimônio relevante, as que estão em áreas de grandes equipamentos, as que estão em áreas de importância ambiental. Então ele amplia. Interesse turístico também. Hã? Interesse turístico também? É ambiental, turístico, né? Ou patrimônio. Patrimônio e turístico às vezes são a mesma, né? Mas pode ser mais uma aí. Então esse leque se amplia, né? Quase todos os municípios acabam se enquadrando dentro dessa lógica da política, da necessidade da política urbana, que é uma lógica de crescimento e ordenamento da cidade. Então eu acho que, indiferentemente do fato das cidades estarem ou não enquadradas nesse leque da obrigatoriedade, um plano diretor é bom para que a cidade possa estabelecer suas dificuldades e suas metas para superação dessa dificuldade. A participação popular sempre esteve presente na formulação dos planos diretores ou só em 88 ou 2001? No texto do Estatuto da Cidade, existe a obrigatoriedade de que os planos diretores sejam participativos. Então, a partir dessa obrigatoriedade, os planos diretores começam a ser elaborados. A gente tem uma campanha que vai até 2006, em que os municípios fizeram consulta aos seus munícipes, né? Tiveram rodadas de plano diretor em muitos municípios, naqueles que tinham principalmente a obrigatoriedade de responder à lei, né? De acatar a lei, para que fossem elaborados esses planos diretores participativos. Acho que isso foi um ganho muito grande, porque aí incorpora na construção dessa política urbana outros atores da cena política que não só aqueles majoritários economicamente, como o mercado imobiliário, né? Então, com a participação, obrigatoriedade da participação popular, teve um incremento, um aumento de grupos se fazendo representar dentro das normativas que vão compor o espaço da cidade. Então a participação ela é incorporada e a gente tem modificações no que
certamente, né, a população tem interesses bem diferentes da construção civil, né, dos empreendedores imobiliários, né? A população tem um interesse na cidade vivida e não na cidade mercadoria, né? Então foi a partir de 2001 que foi essa obrigatoriedade assim, da participação popular. A participação popular passa a partir do Estatuto da Cidade. É claro que ela é uma construção longa, né? A gente não tem tudo ganho ainda. O Estatuto exigiu que os planos fossem feitos até 2006 para grande parte dos municípios, mas muitos dos planos não são seguidos, né? Apesar de incorporarem esses instrumentos tão importantes, né, que visam exatamente a função social da cidade, eles ainda têm os planos diretores de uma forma geral ainda estão pouco implementados, seguindo essa lógica democratizante do espaço. Sim. Professor, o que significa para a cidade o CA igual a 1? Olha só, CA é a redução de coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento é um número. Se a gente olhar aqui nesse mapa da cidade, esse mapa tem várias cores diferentes que correspondem ao macrozoneamento de Belo Horizonte. Se a gente olhar aqui na legenda, a gente vai poder ver que, por exemplo, essa grande área aqui é uma ZAP, uma zona de adensamento preferencial. Que essa área em azul claro é uma zona de adensamento restrito. Que essa área em lilás é uma zona adensada. Então, como o próprio nome fala, né, temos uma zona adensada, uma zona de adensamento preferencial e uma zona de adensamento restrito. Cada uma dessas zonas, desses zoneamentos, que esses aqui são zoneamentos específicos da cidade de Belo Horizonte, né? Cada cidade tem sua legislação urbanística que é feita pelo executivo do município. Cada uma desses zoneamentos tem um coeficiente de aproveitamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma zona que é adensada. Então, o coeficiente de aproveitamento dela, por exemplo, é 1,2. O coeficiente de uma zona de adensamento preferencial significa que eu tenho preferência em adensar esse lugar, né? Significa que esse lugar é preferivelmente adensado. Quer dizer, o que subjaz nessa denominação é que essa área de adensamento preferencial tem infraestrutura suficiente para receber mais adensamento. Então ela tem um coeficiente de aproveitamento maior. Uma zona de adensamento restrito, ela pode ter né? Tá? Então cada um desses coeficientes, eles significam uma possibilidade de verticalização para essas áreas. Eles significam, então, valorizações diferentes para essas áreas. Como é que funciona o coeficiente de aproveitamento, né? Você tem um lote, isso aqui é uma planta de um lote, né? Um lote. O que é o CA? Vamos dizer que esse lote tenha 12 por 30. Então ele tem uma área de 12 vezes 30, que é igual a 360 metros quadrados. O coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado por essa área do lote, nos dá o potencial construtivo que o lote vai ter. Então, por exemplo, num lugar que eu tenho um CA de 1,7, eu vou ter um potencial construtivo maior que num lugar que eu tenho um coeficiente de 1,2. Né? Então, na hora em que o plano diretor estabelece que a cidade inteira vai ter um coeficiente de aproveitamento igual a 1, ela está falando que a cidade inteira vai ter a mesma valorização. Tudo vai ter o mesmo valor. Todas as áreas da cidade serão igualmente interessantes para aqueles que querem fazer da cidade negócio. Isso garante uma coisa que a gente trabalha muito no urbanismo, que é o valor de uso e o valor de troca, né? Então as pessoas poderão ter mais acesso
a alguns lugares, porque esses lugares todos estão valorizados igualmente. Então, o coeficiente de aproveitamento 1 é, na verdade, uma distribuição de renda pela cidade inteira. A cidade toda passa a valer a mesma coisa. E os empreendedores vão reclamar? Do coeficiente igual a 1? Isso. Bom, com o plano diretor novo, o coeficiente igual a 1 surge fazendo essa possibilidade da cidade ser valorizada igualmente. Mas surge uma outra possibilidade, que é a outorga onerosa do direito de construir. Né? Mas o que é a outorga? A outorga é o seguinte: em toda a cidade você pode construir exatamente aquilo que seu lote vale. Você não pode construir uma área diferente. Seu potencial construtivo é sempre a área do lote. Se você quer construir mais, você vai ter que comprar esse direito de construir. Mas ele é só mais uma forma de arrecadação? Não, a outorga onerosa do direito de construir, ela está sendo utilizada há muito tempo em muitos lugares. Ela é uma forma de fazer com que a cidade possa ter essa valorização equivalente de todas as áreas pelo coeficiente 1 e que aqueles lugares que ainda possam receber verticalização tenham possibilidade de vender essa área a mais para quem queira comprar. E ela não é uma forma de arrecadação, porque ela não entra nos ganhos que a prefeitura tem. O recurso que é arrecadado pela compra desse potencial construtivo vai ser utilizado com um fim determinado. Então, o mais provável é que seja utilizado, por exemplo, para um banco de habitação, para comprar terra para habitação popular da cidade, das pessoas de baixa renda. Então, esse ganho que o município tem enquanto poder público é para ser revertido até em obras na própria área que vai receber um potencial construtivo diferente. Você pensa bem, uma área que tem potencial construtivo maior, ela vai ser muito mais solicitada, porque ela vai ter uma densidade populacional maior. Né? Então, esse recurso que é arrecadado pode ser revertido nessa área, em benfeitoria, em infraestrutura para essa área. E quanto à diminuição do número de vagas e do tamanho da vaga para quem tem CA igual os bairros? Olha, a diminuição o que acontece até agora em Belo Horizonte é que a garagem era uma área muito maior do que estava dentro do potencial construtivo, né? Ela era uma área extra, ela era descontada do potencial construtivo. Então podiam se fazer muitas garagens, né? Muitas vagas para uma unidade, um apartamento poderia ter muitas vagas. Agora existe uma nova forma de entender a cidade, que é a de não incentivar, né, essa conduta, para que a própria verticalização se torne menor e para que as pessoas passem a ter menos automóveis. É uma política contrária, né? Você incentiva o transporte coletivo fazendo restrições ao uso do transporte individual. Então, pessoas mais novas, por exemplo, jovens, né, ou pessoas idosas vão morar em apartamentos que não tem garagem, que tem uma vaga só de garagem. Né? E essa possibilidade também de que não tenham tantas vagas nas novas unidades que estão sendo feitas, vai trazer uma valorização das edificações que já estão construídas. Edificações antigas que têm muitas vagas, elas vão passar a ser valorizadas, mais valorizadas. Né? Então, aquelas áreas consolidadas da cidade, que já tem muitas vagas, porque, né, famílias que prezam muito essa questão de ter um carro para cada um, trabalha lá, outro trabalha longe, precisam ter o carro. Eles vão se voltar para essas áreas da cidade, ao invés de estarem indo para as novas áreas que estão sempre sendo abertas na cidade, né? As novas áreas de urbanização. Então isso traz população
de nível socioeconômico bom para áreas que já estão perdendo essa população. Então isso é muito interessante. A gente mexendo no número de vagas, a gente está modificando a visão do uso do transporte coletivo, né? Porque você vai ter principalmente perto de corredores viários essas unidades com menor número de garagens, com uma garagem só por unidade, e você vai valorizar áreas que já são consolidadas da cidade por uma classe que quer manter esse padrão econômico que ela tem.